Imagina agora a seguinte cena. Você acordou disposto, eufórico, a dopamina lá em cima. E você decidiu que hoje você vai fazer uma bela de uma caminhada pelo parque, vai dar uma corridinha. Aí você vai tomar um café da manhã, vai colocar uma roupa de esporte, um tênis. Simples, né? Rápido. É uma rotina comum, mas o cérebro ele desenvolve um mecanismo muito sofisticado para que isso aconteça. Áreas do cérebro, como por exemplo o cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação motora, precisa estar funcionando muito bem para que toda essa orquestra que parte de sinais do cérebro, tudo está na mente da gente, né? No cérebro, toda a nossa coordenação, a fala, o movimento. O cerebelo, vamos imaginar aqui que ele começa a morrer, começa a atrofiar. Isso existe e tem nome. Nós estamos falando da ataxia cerebelar, que pode ser hereditária, na maioria dos casos, a hereditária passa de pai para filho, de mãe para filho, ou pode ser recessiva também. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, rara. É uma doença sem tratamento específico e sem cura. Eu sou portador dessa doença e estou fazendo essa live aqui, convidando lá de Nova York a Amália Maranhão, que é presidente da ABAE, que é a Associação Brasileira das Ataxias Hereditárias. E ela já chegou por aqui e vai entrar para explicar para a gente, dar mais informações sobre o que é tão rara e tão desconhecida para todos nós. Tá chegando. Amália. Meu aquecedor que apareceu. Ah, tudo bem, tudo bem. Bom, para organizar de forma sistemática, eu queria te pedir para explicar o que são as ataxias de uma forma geral, o que é recessivo, o que é dominante, só para a gente ter uma ideia. Bom, ataxia é apenas um sintoma. É uma palavra que vem do grego e que significa falta de coordenação. E é um sintoma de pelo menos 50 ataxias hereditárias. E Uhum. outras doenças, inclusive doenças autoimunes, podem gerar ataxia, podem gerar falta de coordenação dos movimentos. Mas o nosso foco e a nossa história de vida está relacionada com ataxias hereditárias, que são doenças determinadas por um gene que vem dos nossos ancestrais, que vem até há milênios. Há milênios. A sua ataxia é uma ataxia que tem um registro de pelo menos 6.000 anos. A Machado de Do período neolítico. A mutação ocorreu no período neolítico. Claro que as mutações são parte da evolução humana. São mutações que mudam as nossas feições, que aumentam, o homem de hoje é mais alto do que o homem da era neolítica, mas há outras mutações que geram as doenças. Sim. É parte da evolução humana, a mutação, a boa ou a ruim. Desculpa te interromper. A mais comum é a Machado Joseph no mundo, a maior incidência. De maior incidência, e dominante. Dominante por quê? Porque precisa só de um dos pais para passar a doença para as futuras gerações. Então, no seu caso, as pessoas que têm a DMJ não precisa ter o pai e a mãe juntos. Apenas um dos pais pode levar a doença de gerações a gerações, por milênios até. No caso das ataxias recessivas, como é a ataxia do meu filho, elas são recessivas exatamente porque elas
como que desaparecem, se diluem na história, na árvore da vida. Uhum. É preciso que o pai e a mãe de uma criança, na hora da concepção, essa criança que tem esses dois pais com um gene mutado, eu tenho um gene, todos nós temos um par de genes. Um dos meus genes, dessa característica de Freude é mutado. A do pai do meu filho também. Nós fizemos um par com uma doença. E nosso filho, o mais novo, teve a doença. Na hora da concepção, ele ganhou na loteria dos 25% de chance de ter a doença. Na DMJ, é 50% de chance de ter a doença no ato da concepção, na hora em que o espermatozoide encontra o óvulo. É nesse momento que é decidida Então, o jogo. nesse caso, o planejamento familiar de pessoas que já têm casos na família é muito importante e faz toda a diferença. Exame Exatamente. genético. Exatamente. E tem muito a ver, tá? As pessoas, no desejo de ter filhos, não prestam muita atenção para o desdobramento em outras gerações. Uhum. O emocional, eu acho, envolve tanto que as pessoas praticamente não percebem. Eu conheço muitos casos de mães que tiveram filhos assim, que depois dizem, eu não sabia, eu achava que meu filho estaria seguro, mas não sabia das consequências para as futuras gerações. Tem consequências, porque o gene não para de ser reproduzido, de ser replicado. Uhum. E até pouco tempo atrás, uma, duas, três gerações, não se sabia disso. Essa informação não era conhecida. Então se passava mesmo, né? Essa informação é conhecida desde 1996, quando se decodificou-se o genoma humano e se descobriu, já se sabia da doença de Friedreich, mas ninguém sabia exatamente. E foi localizado um gene alterado que provoca a Friedreich. Da mesma forma, Uhum. a doença do MJ, SK3, que começou a ser descrita medicamente nos anos 70, ela já existe há séculos, mas descrita como uma doença só nos anos 70, e também só foi decodificada depois do ano 2000 ou 98, alguma coisa assim. Foi que se Amanda, eu localizou. tenho muitas perguntas para fazer para você. Como é que a gente vai fazer? Vá fazendo as perguntas e eu respondo. Bom, eu vou tentar organizar. Estou pensando assim que essa live vai ficar salva, registrada e pode, eventualmente, futuramente, ser consultada como fonte de informação, porque a gente tem poucos registros, poucos conteúdos na internet, pesquisas que não são conclusivas. Então, as pessoas como eu, quando eu descobri meu diagnóstico pelo Sara Kubitschek em Brasília, perto de Goiânia, eu estou em Goiânia, você está em Nova York, eu procurei informações, tem pouquíssima coisa, então que isso sirva de registro. Bom, uma doença rara, me corrija se eu tiver com algum dado errado, a cada grupo de 100 mil pessoas deve haver 65 pessoas com essa doença. Se for 66, já não é rara. Então, se você tem ataxia, é mais ou menos uma, duas pessoas. Então, é ultra rara. É isso? É isso. O parâmetro que se tem hoje para Friedrich são os Estados Unidos, onde há uma para cada 50 mil pessoas. Isso tudo é estimativa. Não existe um rigor matemático nisso. É em função do número relatado por cada um dos médicos que atende esses pacientes, vão nos congressos, eles têm uma associação médica que cuida dessa doença. E aí, essas estimativas são feitas com base nisso, com base nos números relatados em estudos. E aí se faz uma estimativa. No Brasil, não existem estudos suficientes para essas estimativas, porque não existiam estudos antes. Começaram nos últimos, acho que, 10 anos. A Unicamp está acelerando estudos de ataxia nos últimos 8 anos. A
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem também há algum tempo, e também porque o Rio Grande do Sul concentra a maior população com DMJ no país. Segundo o relato que me foi feito pela doutora Laura Jardim, que é especialista em DMJ no Rio Grande do Sul, ela tem no cadastro dela mais de 200 famílias com DMJ. E ela faz pesquisas, não faz pesquisas clínicas de medicamentos, porque são poucas que existem, e o Brasil não tem recurso para financiar pesquisas. Essas universidades, esses pesquisadores trabalham porque eles são Dom Quixotes. Eles sonham com as grandes descobertas de médicos, os grandes feitos, o que eles chamam de breakthroughs. É a realização de um cientista, é isso. Então, eles são missionários, eles são Dom Quixotes mesmo. Porque eles sonham Então, um dia. pode dizer que, nesse momento, o cenário ainda é obscuro, não há pesquisas conclusivas. A gente está caminhando a passos muito lentos. A gente está caminhando a passos muito lentos. Primeiro, porque não é uma doença de massa, a SK3 não é uma doença de massa, é uma doença prevalente em países pobres, que não têm recursos para investir em pesquisa. Então, a gente depende, como subdesenvolvido, depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma população relativamente grande de DMJ por conta da migração dos açorianos, dos mesmos que migraram para o Brasil, do mesmo grupo étnico, do mesmo grupo, da mesma raiz genética, migrou também para o estado de Massachusetts. Os pescadores, há um século, houve uma grande migração de portugueses de Açores para a área de Boston. Tem a história a ver com o bacalhau, com a pesca do cod-fish. E com a fartura de peixe na época, na região de Boston. Então, eles se mudaram, eles estão no meio do oceano, entre os Estados Unidos e a Europa, os açorianos. Então, eles vieram para os Estados Unidos. E foi aumentando a incidência de casos com a mesma descrição nos Estados Unidos. Tanto que foi em 1972 que os médicos americanos descobriram duas vertentes da mesma doença, duas opções da mesma doença, DMJ, uma era a família Machado e outra a família Joseph. Aí foi criada a doença de Machado Joseph, que foi batizada com esse nome nos anos 70. A gente está falando sobre as origens. Agora, por que existe essa afirmação? Você confirma se é verdadeira, de que Friedrich é uma ataxia do primo rico e DMJ é do primo pobre. Por quê? Porque a ataxia de Friedrich é uma ataxia que tem uma prevalência maior que nos Estados Unidos. Que tem mais grana para pesquisa. Que tem mais grana para pesquisa. Então, eles vão pesquisar a doença que interfere mais no sistema de saúde dele, que aparece nos hospitais, os neurologistas que atendem os casos. É assim que eles se interessam pela pesquisa. Eles vão vendo um caso, mais um caso. Quanto mais comum aquele caso específico e ainda não decifrado vai aparecendo, maior o interesse em pesquisar, em decifrar os enigmas da doença, que na verdade é o que eles tentam fazer, entender a doença. E aí entra o registro. Por que o registro é importante? Porque um pesquisador, sabendo que no Brasil tem 900 pessoas identificadas que podem ser localizadas com a doença DMJ, é muito mais garantido o estudo deles, porque a amostragem é maior. As possibilidades de ter mais gente, quanto maior a amostra, quanto mais variada for a amostra em termos étnicos e geográficos, mais ricos são os resultados da pesquisa. Então, é essa arma que nós, pacientes, temos, que a gente tem que valorizar. Sim. E melhorar cada vez mais. Exato. Quanto mais completo o nosso registro for, mais poderoso nós seremos. Eu agora, nos últimos 3 anos,
Eu recebo telefonemas e e-mails de indústria farmacêutica, Olha de só. gente que nunca ouviu falar. Por quê? Porque eles viram o mapinha simples das ataxias, aquela coisinha bem artesanal, que eu divulgo no Facebook. Eu tinha um blog, eu divulgava no blog, e eles fazendo busca na internet achavam isso. Uhum. Então, eu já conversei com dezenas de indústrias farmacêuticas. Claro que eu conversei mais com as pesquisadoras de Fred Rice, porque, de novo, é o que interessa mais a eles, porque é a população maior, identificada, localizada. Eu anotei aqui 289 perguntas. Estou brincando, brincadeira. Só porque nós somos jornalistas. Antes de fazer a próxima pergunta, desse momento vai ser a seguinte. Se o estudo de Friedrich nos Estados Unidos se desenvolver, se as pesquisas avançarem, isso pode ser uma boa notícia para a DMJ, já que são ataxias. Em termos de biofarmacêutica, eu não sou biofarmacêutica, eu sou uma mera jornalista. Os mecanismos da DMJ são diferentes dos mecanismos da Friedrich. Na Friedrich, o problema é que o gene defeituoso ele silencia e deixa de produzir uma proteína que é importante para a energia do corpo e que está na maioria dos tecidos, no coração, nos nervos, nos tecidos dos nervos, e é por isso que há a deformação. No caso da DMJ, Certo. o problema é diferente, é o excesso de proteína. A proteína produzida Certo. é defeituosa e se torna tóxica para as células. Então, o mecanismo médico ou biológico para parar a doença, para reverter a doença, Sim. é bloquear a produção de proteína. Então, é o oposto da Friedreich, que é preciso ativar o gene para produzir a proteína. Na DMJ é parar o gene para ele deixar de produzir a proteína. Então, isso em termos de mecanismo é pouco provável. E o que serve, o remédio que serve para Friedreich, sirva para a DMJ. Mas, ao mesmo tempo, existem outras ataxias espinocerebelares dominantes, se não me engano, escala 1, 2, 3, 6 e 10, que tem o mesmo mecanismo de expansão dos alelos e excesso de produção da proteína. E isso amplia o número, juntando os pacientes dessas 5 ou 6 ataxias, é um número expressivo para despertar pesquisas. Conta para a gente as diferenças dos sintomas entre DMJ e Friedreich. O que diferencia? Quais são? Sim. A DMJ, as doenças espinocerebelares, são, em geral, o que é afetado é o sistema neuromuscular. São os nervos e os músculos. Na de Friedreich, ela é sistêmica. Além do sistema neuromuscular, o sistema endócrino é afetado, tem a diabetes, distúrbio do crescimento. Estão começando a aparecer pesquisas mostrando a correlação entre a Friedreich e o baixo crescimento em crianças. Ossos mais finos e afeta a estrutura óssea, porque tem a escoliose, os ossos finos, os pés cavos, são todos sintomas e efeitos da ataxia de Friedreich que não é observada na DMJ. A DMJ é exclusivamente neuromuscular. E a Friedreich compromete o sistema endócrino e o coração. Aí o esqueleto. A estrutura esquelética, o coração e o sistema endócrino. Além do neuromuscular. Ou seja, o efeito é no corpo inteiro, é o que eles chamam sistêmico. E aí vem muito desequilíbrio, perda de funções como os esfíncteres, né? A perda do controle do xixi e do cocô, a articulação das palavras, a projeção da voz, ou seja, a voz fica... O falar fica enrolado, a deglutição também engasga bastante.
Tem gente que incha muito os pés, isso estou falando de MJ. É, circulação, dores nas pernas, assim, homéricas, grandes, expressivas. Ok, falamos disso. Agora me conta a história. Essa parte eu achei sensacional. Adoro história e você fez uma verdadeira viagem, porque eu pensava que DMJ vinha de Açores, das Ilhas de Açores, em Portugal, pronto, acabou. É o que a gente tem no primeiro momento, mas é muito mais anterior, né? Açores foi ocupada e começou a ser colonizado o arquipélago no século XV, 1440 e alguma coisa. Não tinha ninguém lá antes. Uhum. Então, eles chegaram e Açores funcionava como um entreposto ou como uma parada das grandes navegações. Certo. As caravelas iam para lá e depois, não sei, talvez pelos ventos, correntes marítimas, e aí seguiam um curso de costa da África, cruzar o Cabo da Boa Esperança e seguir para a Ásia em busca das especiarias. Uhum. E foi nessa brincadeira da busca das especiarias que, segundo os especialistas, os portugueses trouxeram a DMJ da Ásia para Açores. Uhum. Havia eu não sei se a palavra cruzamento não é boa para se falar para humanos, mas vou usar a palavra técnica do intercurso. Os portugueses tiveram intercurso com asiáticos que carregavam a mutação neles. Olha. Certamente mulheres, eu não sei exatamente Uhum. como isso aconteceu, mas foi através dessa mistura de raças que o gene foi trazido para Portugal. Essa é a hipótese com alguma confirmação genética. Eu estava lendo hoje mesmo um relatório no pesquisador português. Com a tecnologia e decodificação genética, é possível mais ou menos precisar a idade das mutações. Então, a mutação do filamento Machado, agora já estou na dúvida se é o Machado ou o Joseph, o que veio da Ilha das Flores em Açores, essa mutação foi identificada pela primeira vez, ocorreu há 6.000 anos, no Neolítico, no período Neolítico, quando os humanos estavam começando a se organizar em agrupamentos, a agricultura, domesticação de animais. Daquela época, a primeira mutação de DMJ lá, que teria sido na área da Palestina, Jericó, segundo o estudo. Aí se espalhou primeiro para a China, depois foi se espalhando no Japão e outras áreas. E aí os portugueses tinham colônia na China. Macau é uma colônia portuguesa, era uma colônia portuguesa, encravada na China. Os japoneses até hoje, minha nora, a esposa do meu filho mais velho, é japonesa do Japão. Eles moram na Malásia hoje. Um dos doces mais apreciados no Japão é o bolo Castelo, que é um bolo levado pelos portugueses nas grandes navegações. Eu não sei nem se ainda existe. A minha nora japonesa falando bolo Castelo. Arigatô vem do português, obrigado. Então, a presença dos portugueses na Ásia naquela época explica de certa forma como esse gene saiu lá da Ásia e veio para Portugal. Existe uma outra versão, outra vertente da DMJ, que veio mais tarde, há 1.500 anos, pela Silk Road, lá por cima, pelo Afeganistão, tal, Rússia, e foi identificada na Alemanha e na França. Mas é muito menos numerosa do que a de Portugal. A DMJ predominante, a versão genética predominante é a de Portugal, que é similar a essa de 6.000 anos atrás,
da Ásia. Então, é uma história interessante, porque você vê desculpa a expressão, mas a globalização começou na sacanagem. O, Você me falou isso mais cedo, globalizou tudo. mas não previ que você Pois fosse é. falar, mas é ótimo para desmistificar e tornar mais leve um assunto tão denso, tão pesado, tão carregado de sofrimento, né? Amei. Sua voz sumiu, meu caro. Tem Ah, alguma coisa aí implicando. então eu vou salvar essa live e começar outra, tá? Eu tenho uma sugestão. Vamos fazer as 1001 noites das ataxias. Vamos, está me ouvindo? Não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir, mas a sugestão, vamos fazer as 1001 noites da ataxia. Quando o som sumir, a gente encerra e continua outro dia. Quando o sultão quiser chamar a Sherazade para contar as histórias. Eu adorei a ideia. Você não me ouve, mas eu vou encerrar aqui dizendo que Não estou ouvindo nada, querido. é tudo bem. Eu vou só encerrar. Não, tem que cortar. Que pena, eu estava adorando a viagem. Pois é, então eu vou dizer que em uma outra oportunidade nós vamos voltar a falar com a Amália Maranhão, que é presidente da ABAE, Associação Brasileira das Ataxias Hereditárias, que tem um trabalho muito importante de fazer o cadastro, e ela vai explicar depois como funciona esse banco de dados tão importante para a pesquisa, para o governo, e vai dar mais detalhes sobre essas doenças neuromusculares, neurodegenerativas. Nós vamos falar também sobre os paliativos para a qualidade de vida. Amália, você não ouviu nada, não falei mal de você. Depois essa live vai ficar salva e a gente continua nas 1001 noites com a Amália, tá bom? Grande beijo, obrigado. Tchau, tchau. Vou salvar agora. Gente do céu, cadê? Como é que eu salvo aqui? Já achei! Então a gente continua depois com as 1001 noites, mais sobre ataxias. Até mais!